Estamos de volta com Antenados Pergunta, hoje com Maurício Soares, profissional que está atuando no mercado, na Sony Music, no mercado fonográfico. E o Del tinha feito uma pergunta, vamos relembrar aí, né? Volta e pergunta de novo. Aquele crente simples, o cara que gosta, sempre gostou do artista dele, essa diferença, né, que existe, essa preocupação que existe no coração dessas pessoas. Pô, será que esse cara não vai perder a essência dele fechando negócio com uma gravadora que não é evangélica? Será que não vai haver ingerência da gravadora no trabalho desse cara e tudo mais? Eu sei que isso é uma questão que a gente já deixou um pouco para trás, mas tem muita gente ainda que se preocupa com isso, né? Então, como é que se define essa diferença entre o artista evangélico e a gravadora secular? Tem vários pontos aí nessa tua pergunta. Primeiro, um artista evangélico que ele muda o discurso porque entrou numa gravadora secular não deveria nem ter entrado, né? Perfeito. Então, se ele não tem a firmeza nos pontos dele, então realmente não deveria estar sequer no meio ou no ministério pastoral ou musical e tal. A outra questão também, e isso aí era até uma preocupação nossa quando a gente lançou o projeto na Sony, era se não deveríamos fazer um selo, um praise, alguma coisa, para tornar o nosso projeto um pouco mais cristão do que vir com a marca Sony. E depois, assim, de muitas conversas com várias pessoas, a gente percebeu que não, que o evangélico ele quer ser reconhecido e ele quer ter a marca Sony. A marca Sony no mercado gospel, e a gente percebeu isso depois, com o tempo, as pessoas falam com orgulho, não, poxa, essa mega empresa multinacional, ela nos trata com decência, com respeito, e eles não precisaram de um subterfúgio, de um outro nome e tal. Então, essa questão é interessante também. E na verdade, assim, uma gravadora ser secular ou ela ser cristã, ela, antes de mais nada, ela tem que ser gravadora. Eu não procuro perguntar para um dentista se ele é evangélico ou não, eu vou num dentista. Eu não vou num restaurante para saber se o chefe ele é evangélico ou não, eu vou num restaurante. Então, às vezes as pessoas deturpam, querem tornar uma coisa religiosa onde não há necessidade. A gravadora, ela é um meio onde o artista, ele produz o projeto dele e ele usa essa gravadora para fazer que a música dele chegue ao maior número de lugares, ao maior número de pessoas. E é exatamente isso que a Sony faz. Nós não somos uma igreja, nós não estamos usando a marca para convencer, para pregar, nada disso. A gente serve como um canal, agora um canal com muita qualidade, um canal de muita potência, de muita seriedade e acho que é isso que é o grande sucesso. A gente não quis se esconder atrás de uma marca. A nossa marca é uma marca multinacional muito forte. Agora, o nosso discurso, você entra na fanpage da Sony Music Gospel, não há problema em falar que o seu dia seja um dia de bênçãos. Desejo vitória para você. Nós usamos o discurso e acreditamos nesse discurso que nós falamos. Acho que isso é um ponto bastante importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que vai mudar um pouco essa dinâmica que a gente está trabalhando aqui, mas eu acho importante tocar num assunto. Você é um cara que está há 25 anos no mercado. E continua crente. Eu acho que continua crente, isso é bacana. Mas assim, você consegue fazer o discernimento total entre a unção e o sucesso? Você consegue saber exatamente quando ou como o sucesso será de uma pessoa porque ela tem uma unção diferenciada no processo ou não faz a menor diferença? Se eu fosse Complementando, tem gente com sucesso que não tem unção no nosso meio? Engraçado que seria a pergunta que eu ia fazer. Então vamos à terceira, para você responder tudo numa tacada só. Ok. Pegando a do Lincoln, no final, você está gravando um artista e você descobre que ele não tem vida com Deus nenhuma. Isso interfere? Interfere. Eu já deixei de contratar. Eu não sou mais santo do que ninguém, mas eu acho que de alguma forma eu sou também um avalizador sobre o que vai ser divulgado. Eu já deixei sim de contratar artistas porque na minha pesquisa, e eu trabalho muito com informação, com muita pesquisa, na minha pesquisa mesmo de conversar com as pessoas, as informações foram tão negativas sobre aquela determinada pessoa que naquele momento seria até interessante do ponto de vista mercadológico, e eu falei assim, não, deixa. Na verdade, Felipe, como eu falei, nós temos tantos artistas, a música gospel, ela é tão forte, nós temos tanta qualidade nesse meio, que eu não preciso me arriscar, eu não preciso
perder o meu tempo com algum outro projeto que eu não acredito. Então, eu tenho que, antes de mais nada, eu tenho que acreditar no potencial do artista e na mensagem que ele está dizendo. Não estou dizendo que que eu sou um juiz, que eu tenho uma capacidade de saber se esse cara é crente ou não. Mas o que não é crente, a gente sabe. É muito claro isso. E aí a gente prefere, aí eu tenho um compromisso comigo e com a empresa que eu trabalho. A marca Sony, ela é muito importante. Então eu não posso também linkar pessoas que não vão contribuir para que essa marca continue forte. Sobre a questão do sucesso e da unção, eu trabalho numa área onde a gente o tempo todo busca pelo sucesso. A gente quer sempre descobrir sucesso e, graças a Deus, ao longo de 25 anos, eu tenho vários cases de sucesso de artistas que muitas pessoas não acreditavam, que olhavam assim, meio torto, e falavam, não, esse cara vai estourar, ele é um cara dedicado e, principalmente, a música dele tem qualidade. Não vou nem citar nomes, mas eu tenho vários casos assim, graças a Deus. Agora, eu não posso nunca garantir o que é o sucesso. Eu posso garantir o que é o fracasso. O que é o fracasso, eu garanto. Até no meu blog, que é o observatoriocristão.com, eu escrevi um dia um texto que falava assim, 10 dicas infalíveis para você ser um redondo fracasso. E se você fizer 3 daquelas atitudes ali, daqueles aspectos, você vai continuar sendo um fracasso. Agora, o sucesso, nós vamos até a página 2. Depois, é com o artista e, no nosso caso, e aí nós temos um componente a mais, que é a questão espiritual, é com ele e Deus. Eu tenho alguns casos... Deus interfere no sucesso de alguém? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque às vezes tem artistas que a gente não acredita como que esse cara se tornou um sucesso. Como? Às vezes o cantor ele já teve 8 discos gravados, todos eles, falando na linguagem popular, todos eles bateram na trave. Num determinado momento, Deus fez, parece que Deus fala assim, olha, tu é o cara agora, acontece. E nós, como profissionais, muitas das vezes, existem artistas aí, César, que se tornaram sucessos retumbantes, que se o produto dele, que se tornou sucesso, caísse na minha mesa para eu avaliar, eu certamente não teria investido. Então, o que a gente pode entender? Nesse caso, é Deus. Eu vou puxar um legado aí que, de repente, você não quis comentar, mas importante. Você foi o cara que lançou o Thales. Sim. Mas é verdade, queria que você fosse muito verdadeiro, que Tirou foi uma imposição do André Valadão. Eu me lembro da tua busca pelo André para ir para Graça. E é verdade que o André, de alguma forma, falou, poxa, lança esse cara. Não, imposição jamais. Imposição não. Não. Mas, tipo assim, na lança verdade, esse cara. Lança esse cara. Não, mas é uma indicação. Eu me lembro que quando eu conheci o Thales, eu estava no processo de finalização do projeto Fé do André Valadão. Então, constantemente, eu estava indo a Belo Horizonte. Numa dessas vezes que eu fui a Belo Horizonte, o Alex Passos, que é um grande amigo, me pegou no aeroporto e falou, cara, negão, tem que ouvir isso daqui. Ouve isso aqui para mim. Aí eu, puxa, mais um que você está querendo e tal, brincando com ele e tal. E nós fomos, e o aeroporto de Belo Horizonte até o centro, de Confins até o centro, é distante, né? E a gente foi ouvindo e tal. Eu falei, legal, poxa, que sonoridade interessante e tal. Mas só que eu não sou, Lincoln, eu não sou referência do que é o consumidor médio no nosso mercado. Eu tenho mais acesso à música, eu tenho outras referências e tal, então eu não posso ser um profissional que tudo que eu goste, ou que eu curta, ou que eu posso lançar. Eu lanço muitas das coisas que, de repente, para mim, eu como pessoa... Tem muita coisa que você gosta que talvez você não lance. Que eu não lance, e tantos outros, talvez, que eu nem curta tanto e que eu lanço, porque eu sei que tem demanda para isso. No caso do Thales, a gente veio conversando, até que um dia ele foi a São Paulo, numa feira, uma expo, ficou esperando, 5 horas para a gente poder conversar, e eu fui aos pouquinhos. Acho que raras vezes eu contratei um artista num primeiro momento, num primeiro contato. A gente vai ali conhecendo, namorando, entendendo um pouquinho do que é o projeto e tal. E o Thales foi assim. Depois o Alex me mandou um vídeo dele, do DVD e tal. Eu fui assistindo. E aí eu falei, não, ok, vamos em frente. Agora, realmente, a partir daí, nós sofremos com muitas dificuldades. A própria entrada dele na gravadora, eu tive que bancar. Se eu tenho crédito aqui, eu quero contratar e graças a Deus a gente conseguiu contratar e fomos fazendo um trabalho todo de convencimento, de ida nas rádios. As pessoas ouviam, poxa, esse som
é legal, mas não é comercial. Essa frase, para mim, ela é determinante. É legal, mas não é comercial. Eu falei, não, o comercial é o que é bom. Música só tem duas, a boa e a ruim. Então, vamos acreditar. E aí a coisa foi. E aí, muito do trabalho do próprio Thales, de cantar nas igrejas, de cantar de segunda a segunda, de realmente deixar portas abertas, o trabalho que o manager dele fez também, que é o Doninha, que é um querido amigo, também fez, isso foi muito importante. E aí, esse pode ser... O Doninha, eu me lembro que o Doninha, eu encontrei com o Doninha, né, porque ele era teu funcionário. Sim. Trabalhava para você. Na verdade, o Thales me liga numa segunda-feira à tarde, Maurício, eu estou precisando de alguém para cuidar da minha agenda. Até que ponto essa tua indicação e a importância do Doninha estar do lado dele contribui para o sucesso do Thales? Eu acho que foi total. Isso eu já falei para o Thales. Se ele tem sucesso hoje, foi pelas pessoas que cuidaram dele, em especial o Doninha. O Doninha é fundamental para o projeto dele. E eu perdi um funcionário, mas eu vi que o mercado ganhou um grande manager e hoje ele é um dos mais destacados aí, né? E nessa veia aí, o que então que você acha que, já que parece assim no seu discurso, que não tem uma coisa determinante de você encontrar um sucesso, com um cara que vai ser um fenômeno como o Thales, sacou? Então, o que você acha assim que o cara tem que ter para que isso se starte? Porque você falou que, uma coisa que eu fiquei impactado aqui, você falou que ouviam o som dele e diziam que não era comercial. Não é. Um dos caras mais comerciais hoje. Adel, se você for lembrar o que se tocava nas rádios evangélicas, verdade, há tempos atrás, tendência, né? Era uma coisa muito pasteurizada. Eu dei uma entrevista para um programa de televisão algumas semanas atrás, e aí me perguntaram, a música evangélica, a música gospel, ela sofre preconceito? Eu falei, acho que sim. E aí eles me perguntaram assim, mas de quem? Eu pensei 2 segundos, eu falei, olha, o maior preconceito que a música sofre, o ambiente onde a música gospel sofre mais preconceito, é nas rádios evangélicas. Se você for parar para ouvir a programação das rádios evangélicas no Brasil, elas são praticamente iguais, são muito semelhantes. Então, quando você tem um artista de um perfil, de um Oisa Reis, num perfil de uma Daniela Araújo, de uma Marcela Thaís, de um Leonardo Gonçalves e de tantos outros, a música é maravilhosa. A música é uma música que ela inclusive ela sobrepõe ao mercado evangélico. Ela consegue ser consumida por várias outras pessoas e vários outros estilos, né, segmentos. Mas a música gospel, ela sofre uma barreira muito grande na própria rádio. As rádios evangélicas são extremamente preconceituosas no novo, fora o fato de que muitas dessas rádios estão ligadas a grupos denominacionais com interesses muito próprios. Alguns, inclusive, donos de gravadoras. Então, eu acho que a música gospel, ela tem muito para crescer, muito. Ela só precisaria ser tratada com um pouco mais de respeito. A gente vai precisar ir para o intervalo, já passou o segundo bloco, foi muito rápido, e eu vou deixar uma pergunta para você responder assim que a gente voltar. Você começou o programa dizendo assim, eu recebo muita coisa de muita gente. Esse é o caminho mais fácil para se chegar lá? Mandar CD, mandar DVD, te apresentar em algum lugar? O próximo bloco vai ter quantos minutos? E tem uma parte B dessa pergunta. Você, por exemplo, hoje você investiu em pessoas que acabaram tomando uma ambiência nacional, que até então eram extremamente segmentadas, e você deu nome. Dani, Leonardo, eram pessoas elitistas. E hoje em dia estão extremamente populares, como Baruch e tudo mais. Você se encontra como alguém que consegue ver o futuro no presente? A gente volta já já. Juntem os cacos e o resto da